Olá, querido amigo, olá, querida amiga, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Eu espero que muito bem, em nome de Jesus. Eu gostaria de trazer uma palavra hoje para o seu coração. Não deixe Jesus, não olhe para trás. E o texto que eu vou deixar para o seu coração hoje, ele está em Êxodo 14, o 10, que diz assim: E disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Precisamos permanecer firmes em Cristo e em suas promessas, mesmo em meio ao caos. E aí sim veremos livramentos. Naquele momento em que o povo estava saindo ali do Egito e que Deus fala para que eles se acampassem em Piairote, em frente ao mar. E quando Faraó vem, e eles estavam em frente ao mar e atrás vinha Faraó e os seus exércitos, e o povo se desesperou de medo. Um dos motivos que faz a gente pensar em olhar para trás é o medo. E naquele momento do medo, Moisés fala para o povo: não tenham medo e vejam o livramento que o Senhor hoje vos dará. E o Senhor fala para Moisés: Moisés, diga ao povo que marche. Sabe, nós estamos vivendo dias de caos, dias de guerras e de rumores de guerra. E é normal que a gente venha sentir medo. E eu quero falar para você, mesmo no meio desse caos, mesmo no meio de tantas guerras, o Senhor manifestará muitos livramentos para os seus. Para aqueles que o buscam e que nele confiam, nós viveremos grandes livramentos do Senhor no meio do caos. Vede grandes livramentos que hoje o Senhor vos dará. Olha o que eu falei para você, muitos livramentos, não todos. Nós estamos vivendo tempos que Jesus disse, vocês estão vivendo o princípio das dores. São tempos de caos, aflições daqui, pandemias dali, guerras ali. E nós estamos vendo sofrimento. Sabe, muitas pessoas têm surgido síndrome do pânico, doenças de pele causadas pela ansiedade, doenças intestinais causadas pela ansiedade, doenças do sono, dificuldades para dormir. E muitas coisas, depressão, síndrome do pânico, muitas coisas o Senhor nos dará o livramento, mas nem de todas, porque nós somos humanos. Eu quero falar para você que ainda que o Senhor não nos livrará de tudo, mas nós veremos grandes livramentos do Senhor, porque em todo o tempo Deus é bom. Então, vamos permanecer firmes, vamos avante. Vamos avante, não vamos olhar para trás, não vamos voltar para o mundo, não vamos voltar para trás, não vamos deixar a fé, não vamos deixar Jesus. Diga ao povo que marche. Outro motivo que muitas vezes o inimigo usa de engano para tentar nos levar a pensamentos de voltar atrás, de deixar a fé, de deixar Cristo. Desespero e precipitação. No momento de desespero, precipitação. O caso de Noemi. Noemi, no livro de Ruth, capítulo 4, o verso 14, vai falar: E as mulheres da cidade disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor que não deixou de te dar um resgatador. Lá no livro de Ruth tem uma história tão poderosa, com mensagens tão poderosas. Nós temos que ler e meditar nessa história de Ruth. Noemi, há um tempo de fome na terra, e Noemi sai com a sua família de Belém, que significa casa do pão, para ir procurar socorro em Moabe.
que era uma terra estranha, uma terra de deuses estranhos, uma terra que não tinha aliança com o Criador dos céus e da terra, com o nosso Deus Criador, nosso Deus Todo-Poderoso. Ela saiu da casa do pão para ir buscar pão num lugar de terra estranha. E ali, você sabe, o seu esposo morre, os seus filhos adoecem e morrem, e ela volta apenas com uma das noras, que é Ruth, e ela volta em tamanha amargura, em fome, em necessidade, e ela fala: não me chamem mais Noemi, a bem-aventurada, mas me chamem de Mara, porque com grande amargura o Senhor tem me retornado. Mas Deus é tão bom, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E ali, quando Noemi, Deus vai trabalhando de uma maneira tão tremenda, tão maravilhosa. E Ruth, sabe? Ruth, ela esteve ao lado de Noemi o tempo todo. E Deus fez com que Ruth trabalhasse nos campos de Boaz. E Boaz era o resgatador que Deus havia preparado. Sabe? Mesmo no meio do caos, mesmo no meio das crises, mesmo no meio de tanta dor, mas o Senhor está trabalhando, porque Ele é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Ele tem aliança com o seu povo e Ele está trabalhando no silêncio e Ele está, aleluia, Ele não nos deixou órfãos. Isaías 9, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele não nos deixa sós, mesmo de crise em crise, mesmo vivendo no princípio das dores, mesmo que sejamos a geração que aleluia, estamos vivendo nesse tempo de caos, tempos de maus rumores, tempos de grandes dificuldades. Não estamos sós, nós temos um resgatador. E veremos a boa mão do Senhor conosco. Ele disse: não temam, não temais, bichinho de Jacó. Eu estarei com vocês todos os dias. Não deixe Jesus. Nós não podemos olhar para trás. A perplexidade é um outro motivo que tem muitas vezes enganado a nossa mente e o nosso coração para a gente olhar para trás. Em Mateus 14, 26, e os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. No meio daquela tempestade, no meio daqueles ventos tumultuosos, os discípulos viram naquela madrugada Jesus vindo andando sobre as águas. E eles tiveram um grande medo, eles ficaram perplexos, sem entender. E nós temos estado perplexos, sem entender tantas coisas que vêm surgindo a cada dia. Acalma um pouquinho e vem surge outras circunstâncias, e acalma um pouquinho e surgem outras circunstâncias. Jesus disse que seria assim como as dores de uma mulher em parto. As preparações para a volta de Cristo seriam como as dores da grávida em parto. E nós estamos vivendo tempos assim. Mas Jesus não nos deixou desavisados. Essa perplexidade, o mundo está perplexo. O mundo está em perplexidade, o mundo não compreende. E muitos têm tentado até pensar em olhar para trás. Em voltar aos seus antigos deuses. A invocação de mortos. A invocação de estátuas. A invocação de nomes de santos. E nós sabemos que Jesus diz: e só há um intercessor entre Deus e o homem, e só há um nome dado entre os homens pelo qual vocês podem ser salvos, o nome de Jesus. Não volte atrás. Os homens têm buscado escapes nesses tempos de caos, nesses tempos de medo, nesses tempos de aflição, nesses tempos de perplexidade, mas é tempo de nos apegarmos ao nome que está sobre todo nome, ao nome de Jesus.
É tempo de ficarmos firmes e não olharmos para trás. Aleluia, e eu quero fazer uma oração breve com você. Pai, nesses dias de caos, nos reveste a nossa família. Nos dá livramento e não nos deixe olhar para trás. Sustenta, Deus, sustenta a nossa fé, não nos dá espírito de covardia e não deixe o medo nos dominar, não deixe o desespero nos derrubar, nos fazer, Pai, deixar a fé, as promessas, não nos deixe voltar ao velho homem, às antigas práticas. Pai, nos reveste, Pai, nos ajuda a ir avante as promessas de Cristo até o dia em que o Senhor enxugará toda lágrima. Senhor, nos dá força do Espírito Santo. Reveste o nosso emocional, porque nós temos que ajudar outras pessoas nessa jornada, no meio dessas batalhas, Senhor. Nos dá força emocional, nos dá saúde física, mental, psicológica. Guarda a nossa família, nos guarda, Senhor. Em nome de Jesus, tem misericórdia dos nossos amados que estão em grande dificuldade, enfermidades emocionais, enfermidades no corpo, guerras financeiras, lutas e escassez. Envia o pão, envia o socorro, abre a porta, Deus, responde a oração, Deus, socorre e abençoa cada inscrito do canal, Pai. Em nome de Jesus, Pai, envia socorro na guerra da Ucrânia, Deus. Intervém com paz, guarda as famílias, Pai. Os que estão ali trabalhando, Pai, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Em nome do Senhor Jesus, um grande abraço, a paz do Senhor.